A nossa história começa... Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Geomíris da Costa Gomes Filho. Presente. Genilson Drummond de Pina. Joyce Costa, presente. Leandro Pereira dos Santos. Lohan Gomes da Silveira. Messias Carvalho da Silva. Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada a número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a apreciação em nome de Deus. Solicito à primeira secretária que faça... comunique aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro para o uso do pequeno e do grande expediente. E solicito à primeira secretária que faça a leitura da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe. Presidente, eu iria mandar um ofício a Vossa Excelência solicitando o uso do Data Show nos meus 15 minutos. Só que minha assessoria está com pessoas lá dentro do gabinete. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a sensibilidade de poder usar o Data Show nos 15 minutos que for fazer uso da tribuna no grande expediente. Eu não tenho problema nenhum de deixar, mas faço questão que Vossa Excelência, nesse pequeno espaço, após acabar lá, que manda o ofício logo em seguida. Okay, até bem okay. para manter registrado. Tá ok, tá ok. Obrigado. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 26 de março de 2015, às 10 horas. Expediente, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento na apreciação das contas do gestor de despesa do Poder Executivo, senhor prefeito André Granado da Gama, referente ao exercício de 2013. Projeto de lei de número 15 de 2015, requerente, senhor prefeito municipal, dispõe sobre instituir o Plano de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e monitoramento de sua implementação, a avaliação e revisão periódica. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2015, requerente, vereadores Lohan Gomes da Silveira, Geomíris da Costa Gomes Filho e Messias Carvalho da Silva, dispõe sobre a deliberação das contas do Poder Executivo do município de Armação dos Búzios, referente ao exercício de 2013, na forma do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Requerimento número 19 de 2015, Comissão de Seguridade, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a elaboração do plano de carreira dos servidores públicos do município, contendo também informações acerca da existência de discussões com as entidades representativas do funcionalismo municipal e a previsão de seu envio para essa Casa Legislativa. Requerimento de número 20 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a cópia de inteiro teor do processo administrativo número 4.179 de 2013, Martins e Rodrigues Serviços Limitada. Indicação de número 34 de 2015, vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito uma quadra de futsal com grama sintética na Praça da Aldeia de Jeribá, praça conhecida como Jotemar Gouveia, neste município. Da ordem do dia, votação única das proposições do tipo requerimento, 19 de 2015, autor, Comissão de Seguridade. 20 de 2015, Felipe do Nascimento Lopes. Votação única das proposições do tipo indicação, a indicação de número 34 de 2015, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Gabinete da Presidência, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Carlos Henrique Pinto Gomes, presidente. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do ofício. Gabinete do vereador Uriel da Costa Pereira, memorando número 10 de 2015, referente à ausência de sessão. Venho por meio deste informar que, em virtude de motivos particulares, o vereador Uriel da Costa Pereira não estará presente à sessão ordinária do dia 26 de março do ano em curso,
Sem mais para o momento e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 26 de março de 2015. Isabela Mendonça de Almeida, assessora parlamentar. Feita a leitura do memorando, senhor presidente. Solicita a primeira secretária que faça a leitura das proposições na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Solicitar ao primeiro secretário, vereador Lohan Gomes da Silveira, que assuma. Messia, por favor, eu gostaria de registrar a presença sua. Então, registrando. Som. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Lohan. Registrar minha presença, por gentileza. Registrada. Vereador Lohan. Em seguida, também do vereador Genilson, também registrando a sua presença. Solicito a primeira secretária que faça a leitura na íntegra. Da pauta. Projeto de lei de número Das proposições. 15. Projeto de lei de número 15, de 2015, do Gabinete do Prefeito, ofício número 99 de 2015. Senhor presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa a mensagem número 6 de 2015, respectivo projeto de lei que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios e estabelece diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica. Vale-me da oportunidade para renovar Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 6 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectivo projeto de lei anexo que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios. Utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo de que essa Casa Legislativa entenderá a efetivação, que estou certo, merecerá dos ilustres edis a sempre acurada e percuniente análise. Aproveito para reafirmar às vossas excelências minhas demonstrações de elevada consideração. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de lei de número 15, de 2015, institui o Plano de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios, estabelece diretrizes para o acompanhamento, monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, capítulo 1 das disposições gerais, artigo 1º, esta lei institui o Plano de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica, com o objetivo de efetivar a Política Municipal de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Complementar número 13, de 22 de maio de 2006, Plano Diretor de Armação dos Búzios. Parágrafo único. O Planmob Búzios tem por finalidade orientar as ações do município de Armação dos Búzios no que se refere aos modos, aos serviços e à infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas em seu território, atendendo às necessidades atuais e futuras. Artigo 2º, o Planmob Búzios guarda compatibilidade com a Lei Complementar número 13, de 22 de maio de 2006, a Lei Complementar número 27, de 22 de agosto de 2010, e as normas de acessibilidade do Decreto Federal número 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Seção 1 dos conceitos e definições. Artigo 3º, para os efeitos dessa lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições. Inciso 1, a acessibilidade universal, condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, respeitando-se a legislação em vigor. Inciso 2, bicicletário, local destinado ao estacionamento de bicicletas por períodos de longa duração, com controle de acesso e grande número de vagas. 3, calçada, espaço da via pública urbana, destinado exclusivamente à circulação de pedestres, podendo estar no nível da via ou em nível mais elevado. 4, ciclofaixa. 5º, ciclovia. 6º, ciclo elétrico. 7, ciclorota. 8, ciclomotor. Inciso 9, estacionamento dissuasório.
estacionamento público ou privado integrado ao sistema de transportes urbanos. 10, logradouro público. 11, malha viária. 12, mobilidade urbana. Conjunto de deslocamentos de pessoas e bens com base nos desejos e nas necessidades de acesso ao espaço urbano, mediante a utilização dos vários meios de transporte. 13, modos de transporte motorizados. 14, modos de transporte não motorizados. 15, paraciclo, local destinado ao estacionamento de bicicletas por períodos curtos ou médios de pequeno porte, sem controle de acesso, equipado com dispositivos capazes de manter os veículos de forma ordenada, com possibilidade de amarração para garantir mínima segurança contra furto. 16, passeio público. 17, pista de rolamento, é a parte da caixa de rua destinada à circulação dos veículos. 18, pista exclusiva, faixas exclusivas destinadas à circulação dos veículos de transporte coletivo de forma segregada, dispondo de delimitação física que as separa do tráfego geral, com sinalização de regulamentação específica. 19, política tarifária, política pública que envolve critérios de definição de tarifas dos serviços públicos, precificação dos serviços de transporte coletivo, individual e não motorizado, assim como da infraestrutura de apoio, especialmente estacionamentos. 20, rede estruturante do transporte público coletivo, compreende sistemas de média e alta capacidade de transportes operados por diferentes tecnologias. 21, transporte alimentador distribuidor, sistema de transporte de capacidade inferior ao sistema estruturante de transporte público coletivo, que opere de forma complementar a este. 22, transporte privado coletivo. 23, transporte privado individual. 24, transporte público coletivo. 25, transporte público coletivo intermunicipal. 26, transporte público individual. 27, transporte urbano de cargas. 28, vaga. 29, via. 30, via compartilhada. 31, vias estruturadoras continentais. São eixos viários interurbanos e entre bairros de macrozona continental que servem como suporte de circulação dos meios de transporte no município. 32, vias estruturadoras peninsulares. São eixos viários intraurbanas na macrozona peninsular que servem como suporte de circulação dos meios de transporte no município. 33, vias locais. 34, via preferencial de pedestres. 35, vias secundárias. 36, trilhas, caminhos que proporcionam a prática de turismo, servindo também como instrumento de controle ambiental de áreas preservadas ou protegidas em lei. Capítulo 2, da Política Municipal de Mobilidade Urbana, seção 1, dos princípios, diretrizes e objetivos gerais. Artigo 4º. O Plan Mob Búzios obedece aos seguintes princípios. Inciso 1, reconhecimento do espaço público como bem comum. Inciso 2, universalidade do direito de se deslocar e de usufruir da cidade. 3, acessibilidade. 4, desenvolvimento sustentável da cidade. 5, gestão demográfica, planejamento e avaliação. 6, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos de transporte e dos serviços. 7, equidade no uso do espaço público de circulação. 8, segurança nos deslocamentos. 9, eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 10, consolidação da vocação turística do município. 11, articulação com os sistemas estadual e federal de mobilidade. Artigo 5º, o Plan Mob Búzios orienta-se pelas seguintes diretrizes. Inciso 1, priorização dos pedestres. 2, criação de medidas de desestímulo à utilização do transporte individual motorizado. 3, integração com a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano. 4, mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas no município. 5, priorização dos projetos de transporte público coletivo. 6, desenvolvimento do sistema de transporte coletivo. 7, desenvolvimento de um sistema de circulação viária e transportes que ofereça alternativas de acesso ao centro urbano tradicional, interligação entre os bairros e criação de áreas de estacionamento integradas ao sistema de transporte coletivo.
8, planejamento da mobilidade urbana. 9, estímulo ao uso de combustíveis renováveis e menos poluentes. 10, fomento a pesquisas relativas à sustentabilidade ambiental e à acessibilidade no trânsito e no transporte. 11, busca por alternativas de financiamento para as ações necessárias à implementação do Plano MOB Búzios. 12, capacitação de pessoas e desenvolvimento das instituições vinculadas às políticas do Plano MOB Búzios. 13, promoção de ações educativas. 14, priorização do investimento público destinado à melhoria e expansão do sistema viário. 15, criação de uma malha cicloviária, vias de circulação de pedestres e trilhas para o ecoturismo. Artigo 6º, Plano MOB Búzios possui como objetivos gerais, inciso 1, proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. 2, contribuir para a redução das desigualdades e para a promoção da inclusão social. 3, proporcionar melhoria das condições urbanas. 4, promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais. 5, consolidar a gestão democrática e participativa como instrumento de garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Capítulo 3, do Plano de Mobilidade Urbana de Búzios, Plano MOB Búzios, seção 1 do conteúdo do Plano MOB Búzios. Artigo 7º, o Plano MOB Búzios contempla, inciso 1, os objetivos estratégicos coerentes com os princípios e as diretrizes da Política Municipal de Mobilidade Urbana. 2, as metas de curto, médio e longo prazo. 3, os indicadores de desempenho e de monitoramento do sistema de mobilidade urbana e do transporte público. 4, ações e medidas para alcançar as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. 5, as recomendações de estudos e projetos específicos para as infraestruturas destinadas aos modos de transporte não motorizados, que deverão conter 2 pontos. A linha A, identificação das vias prioritárias. A linha B, a elaboração de um plano diretor cicloviário, indicando a infraestrutura necessária para a circulação de bicicletas. A linha C, ações de estímulo à circulação a pé. Inciso 6, os serviços de transporte coletivo em suas diversas escalas, contendo 2 pontos. A linha A rede estruturante do transporte público coletivo e de suas tecnologias. B, a composição das linhas do sistema convencional. C, o sistema complementar de transporte coletivo. Inciso 7, o sistema viário, em conformidade com o mapa de hierarquização previsto na legislação urbanística municipal, contendo 2 pontos. A linha A, indicação de estudos e projetos para a elaboração de uma via alternativa estruturadora. A linha B, revitalização da Avenida José Bento Ribeiro Dantas e da Estrada Velha da Usina. Inciso 8, a garantia de acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Inciso 9, a garantia da equidade social. 10, a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados. 11, a operação e ordenamento do transporte de carga na infraestrutura viária a partir do conceito de logística urbana. 12, política de estacionamento integrada às diretrizes do planejamento urbano municipal. 13, a identificação dos meios institucionais que assegurem a implantação e a execução do planejamento da mobilidade urbana. Seção 2, dos objetivos estratégicos. Artigo 8, o Plano MOB Búzios contempla os seguintes objetivos estratégicos. Inciso 1, tornar o transporte coletivo mais atrativo. 2, promover a melhoria contínua de serviços. 3, promover a segurança no trânsito. 4, assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e estimulem o uso de modos não motorizados. 5, tornar a mobilidade urbana um fator positivo. 6, tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. 7, consolidar uma malha viária estrutural. Artigo 9. Para o atendimento dos objetivos estratégicos estabelecidos no artigo 8º dessa lei, o Plano MOB Búzios estabelecerá metas de curto, médio e longo prazo, cuja observância deverá ser monitorada. Artigo 10. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de tornar o transporte coletivo mais atrativo, o Poder Executivo priorizará. Inciso 1. A criação de rede de calçadas para estimular o deslocamento intra- e interbairros adequado à circulação de pedestres. 2. A criação de redes de vias específicas para o tráfego de bicicletas. 3. A promoção do transporte coletivo de qualidade.
4, a promoção da melhoria das condições de circulação e acesso dos transportes públicos. 5, a distribuição de áreas para estacionamento de automóveis de forma integrada ao sistema dos transportes coletivos. 6, a sinalização adequada e a nomenclatura das vias e dos logradouros públicos. 7, a criação de um circuito de trilhas para a prática do ecoturismo integrado à malha viária e cicloviária. Artigo 11. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover a melhoria contínua de serviços, equipamentos e instalações relacionados à mobilidade, o Poder Executivo priorizará: inciso 1, o fomento à implantação de sistemas de gestão da qualidade e certificação dos prestadores de serviços de mobilidade. Artigo 12. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover a segurança no trânsito, o Poder Executivo priorizará: inciso 1, a reestruturação da atividade fiscalizatória, com ênfase na garantia da segurança, da orientação aos usuários e da operação do trânsito. Artigo 3. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover a melhoria da qualidade ambiental e estimular o uso dos modos de transporte não motorizados, o Poder Executivo priorizará, inciso 1, a difusão do conceito de mobilidade urbana sustentável, enfatizando a sua importância para o meio ambiente e a qualidade de vida. Inciso 2. A adoção de tecnologias limpas ou menos poluentes pelos prestadores de serviços de transporte público. 3. A atuação articulada com órgãos reguladores e gestores do meio ambiente. 4. O estímulo ao uso de transportes não motorizados. Artigo 14. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover um ambiente positivo de negócios para a cidade, o Poder Executivo priorizará, inciso 1, regulação dos serviços de mobilidade urbana. 2. Adequação do planejamento, do ordenamento e da operação da logística urbana. 3. Aprimoramento dos processos de licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego. 4. Estudo de viabilidade para a regulação dos serviços de transporte marítimo, tornando-os economicamente viáveis. Artigo 15. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de promover a inclusão social, o Poder Executivo priorizará, inciso 1, a implantação da política tarifária do transporte coletivo. 2. A adequação da infraestrutura e da frota de veículos. 3. A garantia de cobertura espacial e temporal para atendimento aos usuários de transporte público. Artigo 16. Com vistas a atingir o objetivo estratégico de consolidar uma malha viária estrutural no município, o Poder Executivo priorizará, inciso 1, a requalificação do eixo viário estrutural de acesso ao centro tradicional e sua integração à via alternativa. 2. Implantação de uma via alternativa conectando a porção continental com o bairro do centro. 3. Elaboração de plano de circulação viária que estabeleça eixos de interligação entre os diversos bairros. Seção 3, dos instrumentos de gestão. Artigo 17. Para viabilizar as estratégias definidas na seção 2 desse capítulo, poderão ser adotados instrumentos de gestão do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, tais como: inciso 1, a adoção do processo de planejamento participativo, visando a democratizar a gestão urbana e orçamentária. 2. Restrição e controle de acesso e circulação. 3. Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os modos de transporte não motorizados. 4. Implantação de estacionamentos dissuasórios. 5. Controle do uso e operação da infraestrutura viária. 6. Monitoramento e controle das emissões dos poluentes atmosféricos e dos gases de efeito estufa. 7. Implantação de políticas de preços dos serviços de mobilidade. 8. Implantação de estratégias de ordenamento e policiamento para a correta utilização das vias. Capítulo 4 do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana. Artigo 18. O Sistema de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios leva em conta o conjunto organizado e coordenado de meios, serviços e infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e bens na cidade. Parágrafo 1º são os meios de transporte urbanos. Inciso 1, motorizados. Inciso 2, não motorizados. Parágrafo 2º, os serviços de transporte urbano são classificados. Inciso 1, quanto ao objeto de passageiros, a linha A. A linha B, de cargas. Inciso 2, quanto à característica do serviço, a linha A, coletivo, e a linha B, individual. 3, quanto à natureza do serviço, a linha A, público, e a linha B, privado. Parágrafo 3º, são infraestruturas de mobilidade urbana.
Inciso 1, vias e demais logradouros públicos. 2, estacionamentos. 3, terminais rodoviários. 4, pontos para embarque e desembarque. 5, sinalização viária e de trânsito. 6, equipamentos e instalações. 7, instrumentos de controle e fiscalização. Seção 1 da infraestrutura do sistema de transportes urbanos. Artigo 19, são diretrizes para o aprimoramento da infraestrutura do sistema de transportes urbanos no município. Inciso 1, criação de sistema viário estrutural. 2, implantação de terminal rodoviário. 3, criação de um circuito de trilhas. A linha A, equipar o município para a utilização do produto turístico. B, garantir a possibilidade de acesso público. C, utilizar o circuito de trilhas como instrumento de controle ambiental das áreas de preservação do município. Inciso 4, elaboração de um plano diretor cicloviário. Inciso 5, criação de uma rede de calçadas conectando os principais polos geradores de viagem do município. Artigo 20, as diretrizes estabelecidas no artigo 19 dessa lei serão implementadas por meio das seguintes ações. Inciso 1, implantação de um eixo principal de acesso. 2, implantação da via alternativa, servindo de eixo de interligação entre os bairros Sembraças, Jeribá, Manguinhos, Ferradura e Centro. 3, implantação do terminal rodoviário no bairro de São José. 4, revitalização e readequação da atual RJ 102. 5, criação de uma nova opção de acesso ao município de Búzios a partir da RJ 106. 6, criação de malha cicloviária. 7, oferta de vias de qualidade. 8, melhoria do acesso às praias. 9, criação de um circuito de trilhas com as seguintes características. 2 pontos. A linha A, prever o desenvolvimento e a manutenção de um programa de trilhas para o ecoturismo ou turismo de aventura. A linha B, utilizar o circuito de trilhas como instrumento de fiscalização das áreas de proteção ambiental. Inciso 10, instituição de nomenclatura oficial de vias de circulação e dos logradouros, dotando-os de placas padronizadas. Inciso 11, elaboração de projeto de numeração oficial das edificações. 12, implantação de projeto de sinalização e indicações de circulação em logradouros, ciclovias e trilhas. 13, criação de sistema de compartilhamento público de bicicletas. 11, criação de um programa de acessibilidade universal nas praias de Jeribá e da Rasa. Seção 2 do transporte de cargas. Artigo 21, são diretrizes para a regulamentação e fiscalização dos transportes de carga que atendam às necessidades do comércio em geral e que não comprometam a integridade das infraestruturas viárias e a fluidez do tráfego. Inciso 1, restrição de acesso de veículos de grande porte na parcela peninsular do município. Inciso 2, criação de uma política de controle para carga e descarga, definindo horários e locais específicos para as referidas atividades. Seção 3 do transporte público coletivo. Artigo 22. O transporte público coletivo é a modalidade preferencial de deslocamento monitorizado no município. Parágrafo 1º. As previsões de ampliação da malha viária municipal deverão considerar alternativas para o transporte público coletivo. Parágrafo 2º. O sistema de transporte público deverá atender às necessidades das áreas comerciais, de serviço, industriais, turísticas ou de lazer. Parágrafo 3º. O sistema de transporte público deverá atender à regulamentação do transporte alimentador/distribuidor. Artigo 23. São direitos dos usuários do transporte público coletivo no sistema de mobilidade urbana de Armação dos Búzios. Inciso 1, receber o serviço adequado. 2, ser informado de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas e integrações. 3, ter ambiente seguro, confortável e acessível. 4, participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Artigo 24. Para tornar o transporte público coletivo mais atrativo frente ao transporte individual, o Poder Executivo priorizará, inciso 1, implantação do transporte público coletivo com a integração dos diversos modos de transporte existentes. 2, ampliação do transporte público coletivo no sistema viário. 3, modernização dos sistemas de informação relacionados ao transporte público coletivo. 4, ampliação da integração física, operacional e tarifária. 5, diversificação dos modos de transporte público coletivo. 6, desestímulo ao uso do transporte individual. 7, promoção da modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento e controle do transporte público coletivo e da orientação aos usuários. 8, uma política tarifária voltada a proporcionar maior inclusão social. 9, adequação da infraestrutura e da frota de veículos. 10, cobertura espacial e temporal. Artigo 25. Para a melhoria contínua dos serviços, dos equipamentos e das instalações, o Poder Executivo executará, inciso 1, fomento à implantação de sistemas de gestão da qualidade e certificação dos prestadores de serviços.
por meio da utilização de indicadores de desempenho. 2. A inovação dos métodos e processos de fiscalização dos serviços de transporte, tornando-os mais eficazes. 3. O monitoramento sistemático do grau de satisfação da população em relação à qualidade de serviços. E 4. A disseminação de informações sobre o sistema de transporte e sua operação. Seção 4 do transporte público individual. Artigo 26. Caracteriza-se como transporte público individual o serviço público remunerado prestado a passageiro. Seção 5 do transporte não motorizado. Artigo 27. Caracteriza-se como transporte não motorizado aquele que utiliza propulsão humana para realizar determinado deslocamento. 28. O transporte por bicicleta será incentivado pelo Poder Público Municipal por meio da elaboração do Plano Diretor Cicloviário Municipal. Artigo 29. Ao longo da malha cicloviária, deverão ser dispostos paraciclos ou bicicletários em pontos próximos ao comércio. Artigo 30. O sistema cicloviário deverá garantir: inciso 1, a afirmação da bicicleta como meio de transporte urbano. 2, a integração aos modos coletivos de transporte por meio da construção de bicicletários e ou paraciclos junto às estações e terminais. 3, a construção e incorporação de ciclovias e ciclofaixas. Artigo 31, para fins dessa lei, pedestre é todo aquele que utiliza vias urbanas, passeios e travessias a pé ou em cadeira de rodas, ficando o ciclista desmontado e empurrando a bicicleta, equiparado ao pedestre em direitos e deveres. Artigo 32. É a obrigação dos condutores de veículos motorizados ou não, dos proprietários de estabelecimentos ou moradores do município, da sociedade em geral e do poder público, assegurar ao pedestre a circulação segura e o acesso à cidade. Artigo 33. São assegurados ao pedestre os seguintes direitos: inciso 1, ir e vir a pé ou em cadeira de rodas. 2, calçadas limpas. 3, faixas de travessia nas vias públicas. 4, iluminação pública nas calçadas. 5, equipamentos imobiliário urbano que facilitem a mobilidade e acessibilidade universal. Parágrafo único. É assegurada à pessoa portadora de deficiência e à pessoa com mobilidade reduzida a acessibilidade nas calçadas e travessias, com eliminação de barreiras arquitetônicas que restringam ou impeçam a circulação com autonomia e espontaneidade. Artigo 34. São deveres dos pedestres: inciso 1, andar somente nas calçadas. 2, atravessar as vias nas faixas a elas destinadas. 3, quando não existir faixa de pedestre, em uma distância de até 50 metros, atravessar em trajetória perpendicular ao eixo da via. 4, quando a faixa de pedestre for semaforizada, com foco para pedestre, observar a sinalização. 5, quando a faixa de pedestre... Já foi. 6, ajudar crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiências nas travessias. 7, não jogar lixo nas vias. 8, caminhar pelo acostamento ou, quando não houver, pela lateral da pista nas vias sem calçada. 9, obedecer a sinalização de trânsito. Capítulo 5, monitoramento, avaliação e revisão periódicas do Planmob Búzios. Seção 1, do monitoramento e da avaliação do Planmob Búzios. Artigo 35. Deverá ser instituído por lei o Conselho Gestor da Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios, com base em indicadores de desempenho estabelecidos em conformidade com essa lei, com o objetivo de realizar o monitoramento da implementação do Planmob Búzios. Seção 2, da revisão do Planmob Búzios. Artigo 36. O Planmob Búzios, instituído por essa lei, deverá ser revisto pela Câmara Municipal por proposta do Poder Executivo no prazo máximo de 10 anos, contados da data da sua aplicação. Artigo 37. As revisões da Política Municipal de Mobilidade Urbana deverão ser realizadas incluindo ampla e democrática participação da sociedade nos termos dessa lei. Artigo 38. As revisões periódicas da Política Municipal de Mobilidade Urbana de Armação dos Búzios serão precedidas da realização de diagnóstico e do prognóstico do sistema de mobilidade urbana do município e deverão contemplar minimamente, inciso 1, a análise da situação do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana em relação aos modos, aos serviços e à infraestrutura de transporte no território do município. Inciso 2, a avaliação de tendências no Sistema de Mobilidade Urbana. Capítulo 6, disposições finais e transitórias. Artigo 39, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 26 de março de 2015. André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Feita a leitura do projeto de lei, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Por favor, continuar a ler as matérias na íntegra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Messias. Solicito que seja registrada a presença do vereador Messias Carvalho. Registrado. Obrigado. Ele está com problema na garganta. Questão de...
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Pedir que se registre a presença do vereador Leandro Pereira dos Santos. Um monte de presente em registro. Para informar que o primeiro secretário está dodói, aí a Joyce está substituindo ele, né? Projeto de decreto legislativo número 1 de 2015. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo de Armação dos Búzios referente ao exercício de 2013, na forma do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 25 de março de 2015. Lohan Gomes da Silveira, presidente. Messias Carvalho da Silva, membro. Geomires da Costa Gomes Filho, membro. Feita a leitura do projeto de decreto legislativo. Requerimento de número 19 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a comissão que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer adulta mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre a elaboração do plano de carreira dos servidores públicos do município, contendo também informações acerca da existência de discussões com as entidades representativas do funcionalismo municipal e a previsão de seu envio para essa Casa Legislativa. Justificativa. O presente requerimento visa consolidar avanços necessários no que tange a política para os servidores do nosso município. Nesse sentido, a existência de um plano geral de carreira não só fortalece o comprometimento da administração pública com o servidor, bem como deste com a administração pública, como também estimula o mesmo em sua qualificação e consequente melhoria no desempenho da função que lhe é conferida. Sendo assim, considerando disposto na Lei Orgânica Municipal, sobretudo nos incisos 1 e 2 do artigo 140 da Lei Orgânica Municipal, que determina que o plano será único, independente do regime jurídico e abrangerá todos os servidores públicos municipais e, portanto, infere a necessidade de se consolidar um plano de carreiras que, de modo abrangente, possa consolidar direitos e benefícios, bem como deveres, para todos os servidores públicos municipais e não somente para determinados segmentos, como se tem no município com a vigência, tão somente dos planos de carreira específicos para a Guarda Municipal e para o Magistério. Nesse aspecto, cabe destacar que a elaboração de um plano geral, em hipótese alguma, pode alterar ou subtrair os direitos adquiridos por aqueles segmentos através dos referidos planos de carreira específicos, mas sim, antes e sobretudo, deve visar ampliá-los e estendê-los aos demais servidores, sem que em nada cause prejuízo àquilo que, com muito empenho e diálogo, foi conquistado por ambos os segmentos mencionados. Cabe ainda esclarecer que as especificidades de cada segmento, quando necessário, devem ser regulamentadas por lei específica. Por todo exposto, dada a relevância do tema e assegurando-se a competência do Executivo Municipal na condução das políticas voltadas para os servidores públicos de nosso município, é que a presente comissão faz o referido requerimento e, para isso, conto com o apoio dos pares para a sua aprovação. Sala das Comissões, quinta-feira, 26 de março de 2015. Presidente, vereador Messias Carvalho da Silva. Vice-presidente, Urial da Costa Pereira. Membro, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Requerimento de número 20 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer adouta mesa na forma regimental o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando cópia de inteiro teor do processo administrativo de número 4.179 de 2013, Martins e Rodrigues Serviços Limitada. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo acompanhar as ações praticadas pelo Executivo, estando esta preposição dentro das prerrogativas do legislador. Por esse motivo, peço aos nobres edis a aprovação da referida matéria. Sala das Sessões, em quinta-feira, 26 de março de 2015, vereador autor Felipe do Nascimento Lopes. Requerimento de número 34 de 2015. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes, indicação número 34 de 2015.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando uma quadra de futsal com grama sintética na Praça da Aldeia de Jeribá, conhecida como Jotemar Gouveia, neste município. Justificativa. Esta iniciativa é uma reivindicação da Associação de Moradores e Amigos do Canto de Jeribá, pois tem passado dificuldades para realizar eventos esportivos para os amigos e moradores do bairro de Jeribá, tendo que realizar os eventos em outra praça. Considerando que o futsal, também conhecido como futebol de salão, é uma modalidade esportiva que foi adaptada do futebol de campo para as quadras. O futsal é muito praticado no Brasil, fazendo parte de uma das principais atividades esportivas das aulas de educação física nas escolas de todo o país. Diante da situação é que entendo ser de suma importância a contribuição do Executivo para viabilizar na referida praça uma quadra de futsal com grama sintética. Diante do exposto, requer a cooperação dos nobres pares para a aprovação da matéria em epígrafe. Sala das Sessões, quinta-feira, 26 de março de 2015, vereador autor Felipe do Nascimento Lopes. Feita a leitura na íntegra dos projetos do expediente, senhor presidente. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, apreciação das contas do prefeito André Granara. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira. Relatório. Trata-se de análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente à prestação de contas do chefe do Poder Executivo no exercício de 2013. Notas do relator. Esta Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o processo de análise de contas 209775, dígito 7/2014, no dia 16 de dezembro de 2014, sendo, portanto, o prazo final para análise o dia 26 de março de 2015. Através do memorando 6 de 2015, foi convocada a reunião para o dia 10 de fevereiro de 2015. Esta reunião teve como pauta a análise do referido processo e das receitas provenientes de royalties. Através dos memorandos 11 de 2015, 17 de 2015, foram marcadas reuniões para os dias 25 de fevereiro e 6 de março do corrente ano, respectivamente. Insta salientar que na reunião do dia 17 de março não houve quórum para a deliberação. E, por fim, a reunião de apresentação do presente relatório se deu ao dia 24 de março de 2015. Pelo que se depreende, o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro proferiu um primeiro parecer, opinando pela rejeição das contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício 2013, em razão do uso dos royalties do petróleo para o pagamento de pessoal, do não envio dos demonstrativos contábeis consolidados e pela falta do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Após o envio de informações da Prefeitura de Armação dos Búzios, os técnicos entenderam por bem afastar as referidas irregularidades, uma vez que foram enviados posteriormente os referidos demonstrativos, o parecer do Conselho Municipal de Saúde, bem como foi esclarecido que o uso de royalties foi para o pagamento de pessoal temporário, o que é permitido por lei. Desta forma, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício de 2013, com ressalvas, determinações e recomendações nos termos do artigo 20 da Lei Complementar número 63 de 90, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 20. As contas serão julgadas, inciso 1, regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos do responsável. Inciso 2, regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal ou ainda a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e não represente injustificado dano ao erário. 3. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: a. Grave violação à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
B, injustificado dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. C, desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores públicos. O parecer do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro apresenta 17 impropriedades, sendo que em pelo menos 2 delas, essa comissão buscou maiores esclarecimentos do Poder Executivo sem qualquer resposta do mesmo. A presidência enviou o ofício número 45 ao prefeito em 26 de fevereiro de 2015, a pedido dessa comissão, através do memorando número 14, de 25 de fevereiro de 2015, questionando a diferença entre os valores recebidos pelo Fundeb e o que foi efetivamente gasto, bem como a diferença do déficit financeiro entre o apurado pela Prefeitura e pelo TCE. A primeira impropriedade se caracteriza pelo fato do município ter recebido R$ 20.240.669,66 de recursos do Fundeb, ter empenhado R$ 23.987.551,63 e efetivamente gasto R$ 26.186.332,15. O empenho e o gasto de despesas acima do que foi efetivamente recebido pelo município demonstra o total descontrole no uso das fontes pelo município. Haja vista que o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro expediu a determinação número 13, que versa o que segue. Determinação número 13. Observar o correto empenho das despesas do Fundeb, atentando especialmente para o limite de suas receitas, mantendo assim o controle da gestão do fundo e preservando suas características concebidas pela Lei nº 11.494, de 2007. Como ocorre no que tange ao déficit financeiro de recursos do Fundeb, calculado pelo Executivo em um pouco mais de R$ 89 mil, mas que ultrapassa os R$ 3 milhões. No próprio parecer do Conselho Municipal, que fiscaliza a aplicação dos recursos na educação, é possível observar que o mesmo reconhece a falta de informações do Executivo para apreciar o uso dos recursos do Fundeb, impossibilitando assim função precípua do órgão. Entretanto, o TCE considerou que ambos os casos tratam-se de impropriedade e não de irregularidade, razão pelo qual o parecer prévio opina pela aprovação com ressalvas. Vale ressaltar que a missão de fiscalizar as contas do Executivo é do Poder Legislativo, utilizando o Tribunal de Contas apenas como auxílio nos termos do artigo 31 da Constituição da República. Pelo exposto, após a aprovação do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do seu respectivo plenário, opino pela aprovação das contas de gestão do chefe do Poder Executivo no exercício de 2013, através da elaboração do decreto legislativo com fulcro no artigo 208 do Regimento Interno. É o relatório. Lohan Gomes da Silveira, vereador, relator. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Orador inscrito para o pequeno expediente. Convido o vereador Genilson Drummond de Pina. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, meu bom dia. Registrar a presença de Thomas, nosso companheiro. Senhor presidente, eu vou usar esses 5 minutos para me atentar ao projeto de mobilidade urbana, que é o que a gente tem falado bastante, e até na última sessão a gente falava da proposta de vereador Felipe, da mesa, aliás, da mesa diretora de criar uma comissão, e naquele momento foi falado então que o projeto já estaria sendo encaminhado, que não haveria necessidade, uma vez que a própria comissão permanente pode
fazer o trabalho, já que chegaria aí, como foi falado, chegou hoje a casa aí, e que nós vamos discutir durante esse tempo aí. Quando a gente vê o projeto, assim como a gente viu no plano diretor, o plano de mobilidade ele apresenta as diretrizes daquilo que pode ser feito. E quando eu li o projeto e a vereadora Joyce fazia a leitura e eu acompanhava, quando a gente vê nas audiências, e eu conversava com o vereador Messias, assim como a gente fez no plano diretor da cidade, a maioria dos questionamentos que tem por parte dos presentes, a população que está ali participando, não é em relação ao projeto principal, e sim às ações futuras, que as pessoas acabam querendo dar uma contribuição, mas em relação às ações futuras, a ação já, de como é que vai ficar, que é um plano posterior. Aqui é como se fosse um plano diretor, é um plano diretor de mobilidade urbana, onde estão apresentando as diretrizes de como pode ser feito, do que pode ser feito, vai vir depois, que são os projetos e, consequentemente, as ações. E nas audiências, e eu percebi isso quando fazia a leitura, as pessoas querem dar uma opinião, querem contribuir, mas não com as diretrizes, e sim com as ações, de como vai ficar as calçadas, como é que vai ser isso, os acessos às praias, como é que vai ser a acessibilidade do deficiente, da mãe que está com a criança com carrinho de bebê. Então, de como eles vão utilizar o pier para poder pegar uma escuna, ter acesso ao navio. Então, isso é uma coisa posterior às diretrizes apresentadas agora. E aí, quando a gente lê, apesar dele ser amplo, de dar várias opções para depois, foi feito um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma das fundações mais conceituadas do país, onde fez, acredito que centenas de projetos para estados e municípios do país inteiro. Então, foi feito um estudo, não é de qualquer forma, chegar e vamos fazer isso, não. Vem há meses trabalhando. E muitas das vezes, as pessoas querem dar uma contribuição, repito, embora tenham voltado mais o foco para uma questão posterior, como falei antes, é até perigoso fazer qualquer alteração, a não ser que seja por parte também de pessoas ou de entidades ou de outra fundação que tenha também estudos sobre o assunto, para poder apresentar e ver que realmente pode ser alterado. Porque é até perigoso qualquer vereador dar uma sugestão de alteração de uma coisa que foi elaborada por profissionais e, repito, que tem uma coisa ampla a ser discutida posteriormente, porque, mais uma vez, repito, o que está apontado no plano de mobilidade são as diretrizes, ou seja, aquilo que pode ser feito. Aquilo que pode ser feito é muito vasto, é muito amplo. Então, essa coisa ampla pode ser feito posteriormente. Vossa Excelência está inscrito nos outros 15 minutos. Eu gostaria de continuar ouvindo, porque está bacana o seu discurso amanhã. Eu agradeço, então nós vamos ter os 15 minutos aí, vamos ouvir também a opinião dos demais vereadores. Agradeço a compreensão e o carinho de Vossa Excelência com essa presidência. Em seguida, convido o vereador Messias Carvalho, mesmo rouco, ele vai usar a voz rouca da rua para falar hoje. Seu tempo regimental é de 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Realmente, senhor presidente, eu estou me recuperando de um resfriado que também afetou Vossa Excelência.
mas é necessário falar também, a minha voz não é a voz rouca das ruas. E a voz rouca das ruas é a voz rouca das ruas. Agora, senhor presidente, eu venho à tribuna porque tem dois assuntos aqui que rapidamente eu queria fazer um comentário. Quanto ao requerimento que está sendo encaminhado pela Comissão de Seguridade, que presido na casa desde janeiro desse ano, é uma iniciativa com a intenção de cumprirmos com aquilo que é a atribuição da comissão, que é discutir temas relacionados à saúde, aos servidores públicos, à previdência. E então nós estamos encaminhando solicitação de informações ao Executivo Municipal sobre a elaboração do plano de carreira dos servidores do município, que é uma necessidade, está apontada essa necessidade na lei orgânica do município, um plano para os servidores, que todos nós sabemos que o município tem apenas o plano do magistério e o plano mais recente da Guarda Municipal. Mas os demais servidores do município não têm um plano de carreira, o que é uma distorção, o que é uma mutilação, podemos dizer assim, do corpo de servidores públicos do município de Armação dos Búzios, porque não se pode conceber que você tenha uma totalidade de servidores e que eles não são contemplados por um plano de carreira. Não se justifica ter um plano para o magistério e para a Guarda Municipal e não se ter para os demais servidores. Não se justifica isso. Então, para ir ao encontro do que dispõe a lei orgânica, para se fazer justiça, para se trazer mais clareza até à discussão sobre direitos e deveres dos servidores públicos do município de Armação dos Búzios, já passou muito da hora de se ter um plano para os servidores públicos do município. Então, nós estamos aí encaminhando o requerimento no sentido de o Executivo nos informar acerca de uma discussão que até temos informações que ela tem se dado com as entidades representativas, aí, as FAB. Há alguma discussão, não é de hoje, acerca dessa intenção, e nós queremos, pela comissão, contribuir para que se avance nessa discussão e que, finalmente, se tenha um plano de carreira para a totalidade dos servidores públicos do município. E a outra questão que eu quero trazer também é sobre essa matéria do projeto de lei 15 de 2015, que é de iniciativa do prefeito, que trata do plano de mobilidade urbana, que, como já bem disse o vereador Genilson Drummond de Pina, e nós podemos falar isso com propriedade porque participamos efetivamente da discussão do plano diretor do município de Armação dos Búzios. Plano estabelece diretrizes, plano não avança no sentido de apresentar propostas de ações concretas. Plano não é isso. E nós não podemos ficar tentados aqui na Câmara a estimular uma discussão que se pretenda incluir num plano municipal ações específicas, porque não cabe. O plano diretor, como o plano de mobilidade, aponta para algumas diretrizes que tem que ser, que é a direção. Diretriz é a direção, aponta a direção. E aí, então, temos que seguir nessa direção. Não é pegar o plano e colocar na gaveta, como muitas ou a maioria daquelas diretrizes apontadas no plano diretor que foram colocadas na gaveta. Porque o plano diretor ele aponta para a necessidade de se criar conselho disso, conselho daquilo, que aponta para a necessidade de se estabelecer algumas ações para solucionar esse e aquele problema. E aí, o Executivo, com a participação da sociedade, como o texto da lei já diz, tem que haver participação, com a contribuição da Câmara de Vereadores, porque ela tem que se envolver no processo, e muitas dessas ações terão que vir à Câmara para aprovação. Aí sim, nós ampliaremos, haverá uma ampliação dessa discussão para que ações efetivas sejam executadas, para que essas diretrizes elas sejam concretizadas em ações. Então é isso. Como exemplo, o plano diretor, houve um questionamento sobre a inclusão de parâmetros urbanísticos no plano diretor. De fato, há quem defenda que era uma necessidade. Para concluir, vereador.
Mas o plano diretor ele ficou contaminado por parâmetros urbanísticos, que é matéria de lei de uso e ocupação do solo. Então, é só para exemplificar que um plano ele não avança na especificação de ações, mas ele apenas se detém às diretrizes. Obrigado, senhor presidente. Agradeço. E o decreto legislativo? Cadê ele? O outro. Esse aqui não. Aí o outro da mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Caminho projeto de decreto legislativo número 1 de 2015 para a Comissão de Constituição e Justiça e também o projeto de lei de número 15 de 2015 requerente do senhor prefeito, dispõe de substituir o plano de mobilidade urbana e a moção dos Búzios que estabelece diretrizes para acompanhamento e monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica. Informar para os colegas que a participação popular é importante nessa Casa Legislativa. A Câmara tem por obrigação de garantir à sociedade a discussão de projetos importantes da sociedade. E nós vamos garantir isso. Queremos o apoio de todos os colegas, todos os vereadores, porque é obrigação desta Casa ouvir a sociedade naquilo que interessa à sociedade. Então nós vamos, eu queria daqui a pouco, eu vou convocar uma sessão extraordinária para aprovar uma comissão especial, como eu queria na terça-feira, mas chegamos à conclusão, os colegas entenderam da importância de se fazer isso. Então nós vamos convocar, já deixa convocado, para o fim dessa sessão, uma sessão especial para fazer essa comissão especial para discutir com a sociedade esse plano de mobilidade urbana. E vamos disponibilizar o projeto na internet para a interação da sociedade com esse projeto. Que quem realmente tem que estar ouvindo, tem que realmente que vai sofrer, ou se não, que vai ser feliz, é a sociedade. Então isso, nós vereadores, não é nem o presidente dessa casa, todos os vereadores têm sentido, tem sentido que com certeza vai querer garantir isso à sociedade. Desculpa aí a cada voz embargada, cada essa gripe aí que está, vai dar um nome, diz que é da Dilma não, né? Mas está pegando todo mundo. Bom. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, colega vereador. Só para trazer clareza ao encaminhamento que Vossa Excelência está propondo, Vossa Excelência acabou de dizer que a matéria está seguindo para a Comissão de Constituição e Justiça. Quanto à constitucionalidade dela. Exatamente. Então, o projeto de lei ele está sendo encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que seja emitido parecer quanto à constitucionalidade e à legalidade da matéria. E, claro, dentro das atribuições da comissão que já estão estabelecidas em regimento. Então, Vossa Excelência está querendo dizer que, quanto ao mérito, quanto ao teor da proposta, quanto a todo esse material que chegou, né, todo o estudo e o projeto de lei em si, Vossa Excelência está querendo submeter ao plenário que, por resolução, se constitua uma comissão especial, por se entender que as comissões permanentes não estão com a atribuição definida que contemple essa discussão. Positivo. Vossa Excelência já leu todo o regimento. Então, é isso que Vossa Excelência está querendo encaminhar, que após o retorno da matéria da CCJ, por uma comissão especial criada por resolução, o mérito da matéria seja amplamente discutido. Com essa comissão. Eu só quero registrar que isso não estaria impedido de se fazer, como até o vereador Lohan já falou e acompanhou o meu entendimento na sessão passada, que essa possibilidade de ampliar uma discussão e de realizar audiências, as comissões permanentes também têm. Agora, o que está claro agora é que há um entendimento que dentro das atribuições das comissões da Casa, nenhuma delas estaria habilitada a conduzir essa ampla discussão
por não ser matéria que está contemplada claramente nas suas atribuições regimentais. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência e a inteligência de buscar aquilo que eu já busquei lá atrás, quando eu fiz a proposta na terça-feira. Como disse na terça-feira, a intenção de Vossa Excelência era correta, mas a forma não estava clara e na terça-feira estaria antecipando um processo que deveria ser desencadeado hoje, com a matéria na pauta. Obrigado, senhor presidente. Com certeza, obrigado. Até porque, como eu garanti à sociedade a ampla discussão, eu não teria melhor não fizesse uma comissão especial para isso. Mas eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Bem quente que eu estou fervendo. Vamos para o grande expediente. Vereador inscrito, vereador Felipe Lopes, líder do PDT nessa Casa Legislativa. Para informar aos colegas, o vereador me encaminhou um ofício solicitando o uso do Data Show, que eu acho que é importante, é uma inovação dos vereadores também nesta casa. Antes, porém, de falar isso daqui, a partir da semana que vem, porque estamos esperando o material chegar de São Paulo, nós estamos aqui a observar que tem duas televisões, uma para a plenária e uma para os vereadores. As proposições dos vereadores, além de falar na tribuna, eles vão mostrar por imagem as deficiências ou as realizações, enfim, aquilo que couber ele, nossa plenária aqui. Então, estamos inovando o trabalho do parlamentar nessa casa. Instalando-se 2 televisores, um vai ficar para o vereador e o outro vai ficar para assistência. A proposição vai estar aqui e vai estar mostrando se é uma reforma, se é uma construção, se é uma pavimentação, o vereador vai ter a oportunidade de mostrar na televisão e ainda via internet. E como eu falei agora há pouco, o vereador achou necessidade, os 15 minutos dele, está interagindo através de imagem que ele está trazendo para hoje aqui. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 15 minutos a partir de agora, vereador Felipe.
Eu não? Felipe. Eu não posso botar outro na frente dele. Pega o microfone. Patrícia. Senhor presidente, enquanto o pessoal tenta ajustar ali, a gente vai falando aqui. Ah, entrou. Entrou, rapaz. Pronto. Os caras são fera. Beleza. Bem, senhor presidente, tá aí. Nós estivemos hoje visitando algumas escolas. Primeiramente, bom dia a todos os vereadores, assistência presente, os nossos internautas. Nessa manhã, foi muito bom essas imagens poderem ser projetadas aí, porque eu não vou fazer um discurso. Na verdade, a minha pauta era bem simples, eu vou até substituir minha pauta pelo que eu vou mostrar. Uma das primeiras coisas que chama a atenção é o número de desapropriação que o governo vem fazendo. O número de desapropriação que o governo vem fazendo. Dia desses, um senhor de Manguinhos me procurou, desesperado, porque ele foi na prefeitura, ele é aposentado, e ele foi querer fazer uma benfeitoria no seu quintal, numa casa já existente, e chegaram lá, o governo disse o seguinte: olha só, você vai ter que assinar um termo de ciência de que nós vamos desapropriar sua casa. E ele, coitado, chegou depois da vida inteira trabalhando. Inclusive o local é onde foi o comitê do prefeito, centro de Manguinhos ali, onde foi o comitê do prefeito. E ele falou: mas peraí, eu passei a vida inteira, ele é pastor, passou a vida inteira fora de Búzios e agora veio para se aposentar e chegou ali, tem que assinar um termo em que vão desapropriar a casa do camarada. E já deixaram claro para ele que o preço que vão pagar não é o preço que vale. Só, nós vamos pagar, mas não é isso aí que você está pensando que nós vamos pagar, não. Bem, deixou a família em desespero. E aí, a gente tem perguntado, questiona o seguinte: desapropriar para quê? Eu vou começar a mostrar as imagens de hoje, que nós estivemos lá na obra da Praça do INEF. Queria eu passasse a primeira aí. Só clicar que ele vai. Isso aí é o ginásio da BEM-TV. Isso é que vocês podem ver ali. O ginásio, aquele é o chão do ginásio da BEM-TV. Olha só como é que está o chão do ginásio da BEM-TV. Isso aí é fotos que eu tirei no celular e trouxe hoje, nem preparei, por isso que a gente teve um problema ali. Choveu tem uma semana, não, foi final de semana, choveu sábado, né? Ou segunda. Sábado e domingo, a água está lá ainda. Aquele chão ali é todo emborrachado, você pisa nele, ele está uma espuma.
de tanta água que tem ali dentro, tudo aberto, um matagal violento. Gostaria que Eliseu fosse passando aí. Olha só, essa daí é uma outra foto. Tudo quebrado. Isso é uma covardia com a população da Rasa. Vai passando devagarzinho aí, olha aí. Essa aí é outra imagem. Vai passando devagar. Devagar, não precisa passar agora não. Volta àquela outra imagem lá. Isso é uma covardia porque a população que podia usar aquilo ali não pode mais. Pode deixar assim, Eliseu, pode deixar assim. Não usa mais. Aí nós temos a escola, o INEF, em que os alunos estão jogando bola num campinho de areia descampado, enquanto a gente tem o ginásio abandonado e destruído. Então, o fato do governo ter desapropriado uma área e não cuidar do patrimônio que estava ali para servir a população, isso é de uma covardia absurda. Nós temos 3 quadras lá, em que eles começaram a reformar e fazer quadra por cima do que já tinha. Do que já tinha. Então, essas imagens me chamaram a atenção, porque, vereador Lohan, desapropriou para quê, vereador Lohan? Para deixar nesse estado que está aí, isso aí é a piscina da BenTV que virou lixo. Essa piscina virou lixo. Poderia ter sido usada, virou lixo. Passa aí, Eliseu. Eu não sei se a gente vai conseguir ver. Isso aí é um lado abandonado. Pode passar. De novo, aí a foto da piscina que está um foco de mosquito da dengue. Isso aí é um foco de mosquito da dengue. Aí a gente vê o matagal que tomou conta. E olha, gente, nós estamos falando de um equipamento pronto que a comunidade poderia estar usando. Então, eu quando olhei isso, vi a imagem do governo. Quando eu olhei essas imagens, eu fiquei chocado. Por isso que eu cheguei aqui, falei com o presidente, falei, presidente, deixa eu usar o projetor, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. Eu poderia falar aqui que estava abandonado, quebrado, destruído, mas quando você vê o estado, aí você se chateia com a situação. Se chateia com a situação. Passei, Eliseu. Isso aí é uma família de rã que mora dentro da piscina. Vocês estão vendo ali. Uma família de rã dentro da piscina da BenTV. Então parece até engraçado, né? A famíliazinha de rã lá morando na piscina. Mas enquanto a população precisa e poderia estar sendo usada pela população, o fato da obra estar acontecendo ali da praça não impede que o governo deixasse isso intacto. Agora, destruir, deteriorar, pô, isso é de uma covardia gigantesca. Depois vão fazer o quê? Vão gastar dinheiro público lá de novo? Para recuperar? Passa aí, Eliseu. Esses são os banheiros e vestiários. Destruídos. Apodrecidos. Pode passar. Isso aí é a entrada, muita coisa velha jogada dentro do ginásio, dentro da piscina, um matagal danado. A escola em cima que não pode fazer uso. Olha aí. Mais uma imagem de dentro, água. Então são essas imagens, senhor presidente, que a gente vem trazer de hoje. São imagens velhas, não são imagens, não, é de hoje. Nós viemos trazer essas imagens hoje. Vestiário destruído, as portas, parece que já deixaram para acontecer à vontade. E nós estamos aqui, inclusive com uma indicação hoje, pedindo uma quadra de futsal. Temos aí o Neemias, presidente da Amacanto, que vem lá brigando lá pelo canto lá de Jeribá, presidente da associação. Nós temos aí representantes de outras áreas
do município, veio aí o Marcos também do Capão, ainda agora acompanhando a sessão, não estou vendo aqui, mas ele estava aí. Então são representantes da nossa cidade que estão vindo, e a Rasa, tão carente, a Rasa que o prefeito andou tanto, olha só o lixagal, que está aí na entrada do ginásio, a Rasa que o prefeito foi lá, visitou, o prefeito dá esse presente aí. Esse é o presente que o governo tem dado. O governo fez, ele tem uma propaganda dizendo que o governo fez, o governo faz, o governo mostra, né? A gente colocou aí, o governo fez, o governo esconde. O governo fez, o governo esconde. Tenta esconder. Infelizmente. Então, senhor presidente, sei que meu tempo já está se encerrando. Isso não pode ficar assim. Agora a gente tem que prestar atenção para que o governo quer desapropriar tanta área. Desapropriou uma quadra inteira atrás do hospital. Para quê? Para fazer isso aí? Para pegar o que está pronto e fazer isso aí? Isso é criminoso. Isso é criminoso. Para depois ter que gastar dinheiro público com isso aí? Então, é vergonhoso nós termos estas imagens do governo atual. É vergonhoso. Independente da briga dele, pessoal, com quem, sei lá, quer quem seja, meu amigo. Esse instrumento daqui estava favorecendo tanta Rasa, professor Luiz, não podia estar assim. Independente das questões. O patrimônio não podia estar assim. Desapropriou? Então cuida, porque é para a população. Então, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por ter sensibilidade. A gente chegou aqui, conversou com Vossa Excelência para poder transmitir essas imagens. E eu parabenizo Vossa Excelência porque isso pode ser uma prática nesta casa, né? Vai ter as televisões aí também, que serão já mais práticas. E a gente não pode ignorar este crime que está sendo cometido contra a população da Rasa. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E convido o vereador Lohan Gomes da Silveira. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Passo. Vereador Genilson Drummond de Pino. Passo. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Tempo regimental de Vossa Excelência é de 15 minutos. Por favor, acenda a luz aqui, ó. Cadê, ó? Som. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assistência, que nos honra nessa manhã com um número expressivo, acompanhando a sessão ordinária, os internautas também. Mas eu uso a tribuna nessa manhã já falando da questão do meio ambiente, porque tenho estado, além da participação pela Comissão de Meio Ambiente, e acompanhado todas as situações referentes à questão ambiental do nosso município, as lagoas, o trabalho do INEA com a intervenção do vereador Felipe Lopes também, na Lagoa de Jeribá, belo trabalho, vereador. E algumas questões que nós começamos falando na sessão passada e que nós temos levantado aqui nessa casa, com relação à lei da medida compensatória. Então, eu falei aqui em uma sessão que nos preocupa, e dentro de uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, foi levantada a possibilidade de fazer alteração da lei da compensatória quanto à possibilidade, senhor presidente, da mudança na lei, transformar a compensação em valores monetários, e esse valor monetário que ele seja alocado na conta do fundo, uma conta específica criada para o fundo, e aí é o Conselho que vai definir as prioridades para o uso desse dinheiro. Eu achei isso muito interessante, e aí vou estar também solicitando à Procuradoria da Casa quanto
a possibilidade da mudança nessa lei, vereador, que eu acho importantíssimo não só para dar legitimidade ao Conselho, assim como acontece com o Conselho de Saúde, quanto à fiscalização e à coerência da destinação do uso dos recursos, quanto também ao controle, né? A gente sabe que quantas medidas compensatórias foram motivo, vereador Gelmires, de denúncia, motivo de acusação, porque usou-se a medida compensatória, comprou-se isso, comprou-se aquilo, ou o cheque chegou, ninguém viu. Então, eu acho que isso funcionaria, eu acho que é até alvo de um requerimento também de Vossa Excelência, senhor presidente, também quanto a um cheque, mas que foi posto na pauta dessa casa e aprovado, né? Mas funcionaria muito bem para esse controle, para essa fiscalização dessas medidas compensatórias. E aí a gente continua falando do meio ambiente, porque não só essa questão de dano ambiental com relação a saneamento, a esgoto, propriamente falando, mas a gente tem a situação do Parque Costa do Sol, que é algo que também precisa ser trazido a essa casa com responsabilidade e com uma atenção maior, uma atenção devida a essa situação. O vereador Felipe falou aqui de desapropriações. E o Parque Costa do Sol, ele também tem as áreas de amortecimento. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Por exemplo, lá na Vila Caranga, tem pessoas com as suas casas de pescadores, e que foram colocadas dentro do parque também. Então, tem as grandes propriedades, tem as pequenas propriedades, e aí eu acho importante nós levantarmos a questão social. A questão social. Essas casas, essas propriedades, pequenas propriedades, e eu fiquei sabendo pelo secretário de Meio Ambiente que o Parque Costa do Sol, que foi decretado, estão se empenhando efetivamente para fazer valer, porque se em 5 anos não fizerem as adequações ou até mesmo as indenizações, isso se extingue, mas não é desejo que isso se extingue, não. Então, temos que participar disso. Temos que participar dessa discussão. O município tem dever e obrigação de participar dessa discussão, principalmente com relação à questão social, a essas áreas de amortecimento. Eu acho importante que a gente abrace, que a Câmara ela se envolva, porque uma vez feito, os cidadãos, os moradores, os proprietários dessas pequenas propriedades, elas vão chegar e vão... Mas por que isso aconteceu? Então, essa discussão tem que ser uma discussão tal qual plano de mobilidade urbana, também tem que ser uma discussão participativa. E falando de toda essa questão ambiental, e eu não sei porque eu não pude estar, infelizmente, na presença do secretário Geraldo, que foi chamado aqui, mas aquela área dos ossos é uma outra área que nós precisamos saber. Embora particular, as pessoas, vereador Lohan, que tiveram e que foram chamados pela secretaria para que não se preocupassem, mas que precisava demolir urgentemente aquelas propriedades, as pessoas estão... E agora? Depois da demolição, e agora? Como é que ficou? Como é que está a questão do acompanhamento da Defesa Civil, que é da Secretaria de Ordem Pública, né, com relação àquelas demolições? A gente sabe que existe ali uma propriedade grande em que a pessoa tem um advogado, mas as outras pessoas que tinham ali, padaria, casa, são pessoas que não têm condição de ter um advogado para advogar as suas causas. Então, eu sou parada na rua também, eu acredito que os vereadores também são questionados quanto a isso. E agora? Demoliram, a gente fez na maior boa vontade, nós saímos, mas e agora? Como é que ficamos com essas demolições? Acho que é uma história ainda que não está bem resolvida e que precisa ser esclarecida. Eu quero, falando nessas questões ambientais, que eu já termino aqui, parabenizar o vereador Gelmires pelo brilhante trabalho, vereador,
da Comissão de Direitos Humanos e do Consumidor. Já é a segunda semana que eu participo, desde a instalação da comissão, e temos recebido aqui o PROCON, que está há 7 meses funcionando no município. À frente do PROCON, o doutor Racine, e ele trouxe para nós estatísticas de atendimento na cidade. E aí suscitou questões importantíssimas com relação à gama de reclamações de diversos serviços. Isso aí, a Prolagos é campeã, mas as pessoas estão procurando direto o PROCON. E o PROCON de Búzios, ele tem acesso direto ao sistema do PROCON do Rio de Janeiro. Então, as informações elas são participativas, né? Uma com o Estado e o do município. E há essa integração. A palavra é essa. Então, nessa integração e nessas reclamações, o PROCON tem tomado algumas medidas, mas o trabalho da comissão é muito importante, porque a gente vai falar da questão da Prolagos, a questão de telefonia, a questão dos bancos, não é isso, vereador Gilmires? Que a lei não é respeitada com relação ao tempo de espera nas filas, os caixas 24 horas, que são poucos e que no período de alta temporada não dão vazão. Então, está aí uma comissão que está trabalhando, né? E a gente já vai, o vereador Gilmires, ele vai fazer uma convocação, um chamado aos bancos, porque foi uma primeira medida do PROCON com relação aos bancos aqui do município. Então, nós já estabelecemos pela comissão que na próxima reunião os bancos serão chamados. E o importante, há de se colocar, assim como nós recebemos recomendações do Ministério Público, não é isso, vereador? Nós levantamos que a comissão também estabeleça recomendações com prazo para que essas instituições privadas também respondam à comissão o que de fato foi feito, o que de fato foi seguido, né, com relação às recomendações. Então, eu achei isso importantíssimo, vereador. Ranking de reclamação, bairro da Rasa. E vereador Leandro? Está no ranking das reclamações, tem sido bem participativo. E ele coloca aqui Prolagos em primeiro lugar, Telemar, a Ampla em terceiro, Telefonia Vivo e até a Autoviação Mi1. Pessoas estão reclamando por demais dos serviços da 1001. Então, eu quero parabenizar o trabalho e acredito que a gente vai conseguir ter muitos frutos, né, com esse trabalho também. E terceiro ponto, falando aqui com relação à Comissão de Seguridade, que é a comissão da qual eu faço parte, que ela abrange saúde, ela abrange o servidor, e que traz aqui um requerimento interpelando o Executivo com relação às informações do Plano de Cargos e Carreiras. Importantíssimo isso. A gente sabe que começou-se um trabalho junto a uma comissão feita no Executivo para deliberar, acompanhar, fazer levantamentos, estudos, elaboração do Plano de Cargos e Carreiras, mas a gente não sabe em que pé anda isso. E eu acredito que cada chefe do Executivo deve deixar um legado. E esse seria um maravilhoso legado que a população, os servidores de Búzios, merecem há muitos anos. E dizer também, senhor presidente, que o ano passado eu estava à frente da Comissão de Saúde, que hoje é Seguridade. E nós recebemos aqui, das mãos do presidente, então, o vereador Leandro Pereira, uma recomendação do Ministério Público com relação a uma ação civil que havia sido aberta pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, nós estivemos no MP, né, há uns 10 dias atrás, para saber dessa recomendação. Nós recebemos o Conselho Municipal de Saúde aqui, que dentre as reivindicações, algumas delas foram, de fato, atendidas e outras não. Então, enquanto dever da comissão, nós recebemos o Conselho, fizemos uma ata dizendo o que o Conselho disse para nós que, de fato, foi feito e o que não foi. E como tinha essa recomendação do MP, nós fomos ao MP para dar publicidade a isso, e o MP fez uma recomendação ainda com prazo de 30 dias, senhor presidente. Porque nós votamos aqui no final do ano
a revogação da lei anterior do Conselho Municipal e uma nova lei que alterava a lei do Conselho Municipal, que era de 98, não me lembro. E esse projeto de lei foi votado pela Câmara, porém ainda não sancionado. Então, há uma cobrança do MP, senhor presidente, para a sanção do projeto de lei do Conselho Municipal de Saúde, que ele ainda não foi sancionado. E aí vai para a sanção tácita. Nós recebemos aqui o Conselho deliberou conosco quanto a algumas alterações no projeto de lei, votamos o projeto pela aprovação, foi para o Executivo e ainda não foi sancionado. E o MP nos deu um prazo de 30 dias para fazer a sanção do projeto de lei do Conselho. E ontem foi quarta, ontem teve uma reunião do Conselho Municipal de Saúde. E aí a minha assessoria se fez presente e levou também a cópia, porque era uma cobrança do Conselho Municipal de Saúde quanto a uma ação da Comissão de Saúde da Câmara, aquela época em que nós conversamos sobre o projeto de lei. Então, nós apresentamos a determinação do MP para a sanção e a secretária de Saúde, Raquel Haddad, ela chegou também num determinado momento da reunião e eles foram comunicados quanto a isso. Então, inclusive, para acontecer a Conferência Municipal de Saúde, é necessário a sanção do projeto de lei. Mas eram essas as minhas considerações. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. Obrigado, vereadora. Vou providenciar essa lei para a gente sancionar. Promulgar, né? Também, tão igual, quero parabenizar também ao vereador Godinaí pelo brilhante trabalho também nessa comissão de defesa dos direitos do cidadão, que tem sido realmente importante, e as agências bancárias têm sentido que realmente há uma ação dessa comissão cobrando os deveres deles com a sociedade. Parabéns, tão igual também, vereador. Bom, eu teria que finalizar essa sessão, como sempre, submeto ao plenário a continuidade sem precisar encerrar a sessão. Aqueles favoráveis à permanência como estão, aprovado. Coloco em votação as matérias. Requerimento número 019/2015. Requerente Comissão de Seguridade. Dispõe sobre solicitados ao seu prefeito informação sobre a elaboração do plano de carreira de servidores públicos no município, contendo também informação acerca da existência de discussões com as entidades representativas e funcionalismo municipal e previsão de seu envio para esta Casa Legislativa. Em votação, aqueles favoráveis nessa comissão, aprovado por unanimidade. Indicação do número 34/2015, requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar o excelentíssimo ao prefeito a construção de uma quadra de futsal com grama sintético na Praça Aldeia de Jeribá, neste município. Em votação, aqueles favoráveis pela moção estão aprovados por unanimidade. Também, requerimento número 20, autor vereador Felipe Nascimento Lopes, dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a cópia do inteiro teor do processo de número 4179/2013, Martins e Rodrigues, Serviço Limitado. Em votação, aqueles favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Alguém não vai escrever nos 5 minutos? Aliás, esse novo regimento permite que o vereador tenha mais interatividade nas tribunas. Isso é importante, né, esse exercício do vereador. Mais uma vez, quero enfocar que na semana que vem estaremos inaugurando um novo sistema, isso que o Felipe mostrou aqui agora, através de um telão. Nós vamos fazer isso através da TV, que estão 2 televisões, uma em cima e outra para o vereador. As proposições serão filmadas e trazidas aqui, mostrando na internet e mostrando a situação. Se é uma indicação de uma rua, se é uma reforma da quadra, se é uma reforma da escola, a fotografia, a assessoria do vereador vai mostrar, e a proposição vai estar aqui, ele vai estar falando e mostrando para o público e da internet a situação que encontra o Estado e o município. Isso é mais um ganho desta Casa Legislativa, interagindo com a sociedade. Vamos ter um WhatsApp da sociedade, ele vai estar lá na RASO, tem um problema que aconteceu no período da sessão,
em fração de segundo, em tempo real, ele já mostra na televisão o que está acontecendo lá. Isso, na verdade, é a evolução, a gente tem que acompanhar a evolução desse nosso mundo. Então, é mais um serviço para o vereador e para a sociedade. Mais uma vez, nós vamos encerrar essa sessão e vou convocar, já convocado uma outra, para aprovação da comissão especial para a discussão do plano de mobilidade urbana. Volto a afirmar, essa casa tem por obrigação de ouvir a sociedade aquilo que realmente é de interesse deles. E nós vamos fazer isso, e os vereadores também estão propostos a fazer isso. Não havendo mais nada tratado, expediente do outro dia, essa presidente encerra a sessão, e dentro de 5 minutos iniciaremos, então, uma nova sessão para aprovação dessa comissão especial. Desde já quero agradecer a todos os vereadores. Está encerrada a minha sessão.